Falar sobre os 7 grandes sinais que antecedem a vinda de Jesus, a vinda de Cristo. E nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria para ser fiel na ministração dessa palavra tão abençoada, tão abençoadora do Senhor Jesus para nós nessa noite, nesse dia. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Você que está aqui na igreja, se você puder mandar mensagem no seu celular para os seus amigos, para que eles entrem no YouTube agora e possam ver a palavra. Você também que está nos assistindo, creio que vai ser bênção na vida de quem ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Então vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, que o temor do Senhor esteja sobre nós nessa noite. Que Teu Espírito Santo nos dê graça para entregar essa palavra em nome de Jesus. Tira todo impedimento, perdoa o nosso pecado, nos faz entender essa mensagem. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, Mateus 24, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus ali assentado, e se aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda na consumação do século? Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, que sinais haverá da tua vinda? Jesus estava aqui no Monte das Oliveiras falando sobre a sua segunda vinda. Jesus, ele veio, entregou sua vida, ressuscitou, mas a palavra de Deus fala que ele voltará para buscar a sua igreja, a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo será como juiz para estabelecer o estado eterno. Ele virá com poder, com grande poder e grande glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei soberano sobre toda a terra, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele fará conhecer o seu caminho. Os discípulos aqui estavam com Jesus na intimidade e eles perguntaram: Jesus, quando é que o Senhor vai voltar novamente? Quais os sinais, os grandes sinais da tua segunda vinda? E Jesus ensina como será a sua segunda vinda e os sinais que antecedem. Eu quero falar rapidamente sobre os 7 sinais, grandes sinais, que antecedem a vinda de Cristo, segundo Mateus 24. Vamos expor aqui os 7 principais sinais. Primeiro sinal. O primeiro sinal está em Mateus 24, ele fala que, verso 5 em diante, fala assim: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantarão falsos profetas, e enganarão a muitos. Jesus está falando aqui que o grande primeiro sinal são grandes enganadores na igreja, charlatães, mercenários, falsos pastores, falsos mestres, falsos adoradores, falsos cristãos. Infelizmente, você observa que para muita gente o ministério virou negócio, meio de vida, enganação, exploração e uma vergonha. E Jesus fala sobre isso. Ele já nos ensinou sobre isso. Falou: nos últimos dias, muitos virão em meu nome. Muitos falsos cristos, falsos obreiros, falsos seminaristas, falsos missionários. E eu creio, irmãos, que isso tem acontecido ultimamente. Pessoas que estão na igreja ensinando, liderando, mas que nunca conheceram a Deus, nunca andaram com Jesus, nunca se converteram. São falsos pastores e líderes. Na verdade, são charlatães que tomam conta de muitas igrejas hoje.
Esse é o grande primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus. Grandes enganadores. O segundo sinal, Jesus fala também em Mateus 24, versos 6, 7 e 8, ele fala que grandes acontecimentos. Quais grandes acontecimentos? Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, poderes do céu serão abalados. E o contexto lá de Lucas capítulo 2, 9 a 11, fala também sobre epidemias. Haverá fome e tormentos em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então Jesus está falando não só grandes enganadores, mas grandes acontecimentos, e as epidemias fazem parte dos grandes acontecimentos. Terremotos, guerras, rumores de guerras, tormentos em vários lugares, fomes e coisas espantosas. E será que essa coronavírus não é um sinal de Deus para nós, para que haja no coração do homem arrependimento, para que haja um temor do Senhor? É um momento que Deus está mandando a sua mensagem, o seu recado. Eu creio, irmãos, que Deus é soberano, nada foge ao seu controle, Deus governa sobre tudo e sobre todos, e a palavra de Deus fala, irmãos, que Ele reina soberanamente. E eu creio que essa pandemia mundial nada mais é também do que um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Deus chamando o povo ao arrependimento, Deus pedindo com que a sua igreja acorde e haja temor espiritual. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo diante dessas situações, esses grandes acontecimentos, ignoram, não levam a Deus a sério, acham que isso é um acaso, coisa que não tem nada a ver com as coisas espirituais. Mas aqui em Mateus 24, Jesus fala sobre epidemias, terremotos e fome em vários lugares. Esse é o segundo grande sinal. Primeiro, grandes charlatães, grandes enganadores, grandes sinais, grandes acontecimentos. E terceiro, a palavra de Deus fala que o terceiro grande sinal é a grande tribulação. Olha Mateus 24: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus fala da grande tribulação, grande perseguição à igreja. Mateus 24 está falando de dois acontecimentos. Primeiro, o desastre sobre Jerusalém no ano 70. E segundo, a grande tribulação que precederá imediatamente o fim do mundo. Tribulação precede a segunda vinda de Cristo. A palavra de Deus fala, meus queridos, lá em Apocalipse 7, 13 e 14, fala assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Jesus fala assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Perseguição do diabo, a grande meretriz, o mundo, os inimigos de Deus, ao povo de Deus. Então Jesus está nos alertando, nos ensinando, nos admoestando, nos dando sinais que antecedem a sua segunda vinda. Primeiro sinal: grandes enganadores, charlatães, falsos pastores e mestres. Grandes acontecimentos, não só terremotos e guerras, rumores de guerras, mas epidemias e fomes. Terceiro, grande tribulação, perseguição contra a igreja de Deus, os escolhidos de Deus.
palavra de Deus fala, em quarto lugar, quarto grande sinal que antecede a vinda de Jesus, grande apostasia. Olha o que Jesus está falando em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele que permanecer até o fim será salvo. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Meus irmãos, o que essa mensagem está falando claramente para nós? Que apostasia é essa? Será que é a apostasia da igreja? Será que é a apostasia dos filhos de Deus? Não, é a apostasia daqueles que na verdade nunca pertenceram a Jesus, porque os filhos de Deus jamais se apostatarão da fé. Aqueles que são genuínos filhos de Deus não se apostatarão da fé. Não haverá apostasia dos verdadeiros crentes, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que se arrependeram, que entregaram a vida a Jesus, e que mudaram de vida, foram regenerados, justificados, e eles agora receberam o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. A igreja não vai se apostatar. O que vai se apostatar é o joio, é aquele povo que tem uma fé formal, uma religião formal, que estão na igreja, mas que na verdade eles nunca se converteram. Eles vão se esfriar de vez. A apostasia será daqueles que sua fé não passa de algo formal. E finalmente será abandonada para sempre. E segundo Apocalipse, não existirá mais a religião formal. Ou a pessoa vai ser de Deus ou do diabo, ou ajunta ou espalha, ou vai ser cheio do Espírito Santo, ou cheio da carne, né? Fora da bênção. Quando vem a tribulação é bênção porque separa joio do trigo, porque o cristão mentiroso, religioso, sem Deus, não aguenta pressão, ele espana, ele abandona a fé e ele foge. Queridos, apenas essa pandemia, o que tem de crente que já desviou, aliás, crente formal, que já se apostatou de vez e que nunca mais vai voltar. Mas os crentes em Cristo, tribulação se torna combustível para a fé, se torna força para continuar de pé em nome de Jesus. Meu querido, a palavra de Deus diz lá em João 10, 27 em diante, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A palha vai ser queimada, mas o ouro vai ser purificado. Então, meus amados, quando fala apostasia, grande apostasia, é simplesmente aqueles religiosos formais, eles deixarão a igreja. Vai ser uma limpeza. A folha seca, o galho seco, ele cai, a folha seca ela vai embora e não tem mais jeito. Esse é o grande sinal, grande apostasia. Na verdade é uma grande limpeza na igreja, é uma varredura, porque vem tribulação, vem dificuldade, vem ali os grandes acontecimentos, e por causa da grande tribulação vem a grande apostasia. Em quinto lugar, quinto grande sinal que antecede a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 14, Jesus fala do grande sinal, o quinto grande sinal. Ele fala assim: será pregado o evangelho do reino de Deus, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está dizendo que o quinto grande acontecimento que precede a vinda de Cristo é um grande avivamento espiritual. A igreja vai acordar, pregar o evangelho, testemunhar, falar de Jesus, grandes sinais, grandes milagres. Uma grande unção sobre a igreja, poder, autoridade, credibilidade, brilho, luz. Realmente a igreja vai ser luz e sal da terra.
ela vai prevalecer, vai pregar o Evangelho. A palavra de Deus fala que em todas as nações será pregado o Evangelho do reino. Depois disso virá o fim, a pregação em todas as nações. Todos ouvirão falar de Jesus. Isso quer dizer grande avivamento. A igreja vai se despertar como nunca fez. É um grande sinal que antecede grande perseguição, grande apostasia, grandes acontecimentos, grandes enganadores, mas haverá um grande avivamento. A igreja vai começar a orar, evangelizar, santificar, glorificar a Deus, adorar em espírito e verdade. Ela vai realmente fazer diferença, vai nadar contra a correnteza e vai ser uma bênção. Muitas pessoas vão se converter a Cristo. A igreja vai prevalecer. Há um avivamento, há o poder de Deus, o Espírito Santo soprado sobre toda a carne, derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo já veio, e já veio para ficar para sempre conosco, para nos regenerar, para nos transformar, para dar autoridade, poder e graça suficiente, para ficarmos de pé sempre, em toda e qualquer situação, até diante da grande tribulação. Nada poderá nos deter. E Jesus está falando sobre isso, essa grande bênção que vai anteceder a sua segunda vinda, um grande avivamento. Pregação do Evangelho no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Grande proteção de Deus para a sua igreja também. Graças a Deus, intervenção de Deus, manifestação, dons espirituais. A igreja é realmente ousada, corajosa, guerreira, avançando, prevalecendo. É isso que a palavra de Deus fala, é isso que Jesus falou em Mateus 24. Todas as nações serão evangelizadas, eles conhecerão o nome de Deus. E para que isso aconteça, nada mais é do que um grande avivamento, porque a igreja que não prega, que não evangeliza, a igreja que não adora, que não ora, que não tem visão evangelística, missionária, é uma igreja que já morreu e já fechou as portas há muito tempo. Então Jesus nos dá esse grande sinal, essa grande notícia. O Evangelho, o meu Evangelho, né, o Evangelho de Jesus, vai chegar em todas as nações. Será pregado o Evangelho do reino em todo o mundo, a todas as nações. Então virá o fim. Então, querido, grande avivamento é o quinto grande sinal que antecede a vinda de Jesus. Nós seremos abalados com o poder de Deus, em nome de Jesus. Uma igreja quebrantada, uma igreja santa, uma igreja poderosa, abençoada, abençoadora, que salga, que ilumina, que faz diferença, que nada contra a correnteza, que vence Satanás, seus demônios e todos os opositores e qualquer perseguição, tribulação, em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, e Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Amém? É o poder de Deus, é a igreja batizada com o Espírito Santo, com fogo, é uma igreja de Deus, na plenitude de Deus e do seu Santo Espírito. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja, direcionando, guiando, fortalecendo, usando, trabalhando, e a igreja avançando, em nome de Jesus. Amém? Sexto grande sinal. Então, são sinais que Jesus fala: grandes enganadores, grandes acontecimentos, grande tribulação, perseguição, grande apostasia, grande avivamento. Em sexto lugar, Jesus fala agora do grande adversário. Haverá um grande adversário que vai se levantar, um líder mundial, o anticristo, ele vai se manifestar. E Jesus fala em Mateus 24, ele fala assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas não é possível. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2,
em diante: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Deus fala, quem é ele? Uma pessoa específica, vivendo no fim dos tempos, grande oponente, terrível adversário da igreja e de Deus, o anticristo, rival de Cristo, que se opõe a Cristo. Esse é o significado de anticristo: rival, adversário, que se opõe. A palavra de Deus fala para nós que ele arroja para si mesmo a honra que é devida a Cristo. Ele envidará todo esforço para apoderar-se do povo de Deus. Por isso será um período de grande tribulação, porque haverá o anticristo governando poderosamente, e a palavra de Deus fala que o poder do diabo operará na vida dele, e através dele, no juízo final, serão condenados todos os que deram crédito à mentira. Tudo isso com o anticristo e a grande tribulação. Então, Deus está falando aqui que haverá um grande adversário. E ele vai se manifestar com grande poder. E a palavra de Deus fala em Tessalonicenses 2,9. Primeiro fala assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios e mentiras. Então está falando aqui de um grande líder mundial, o anticristo, que vai se manifestar e vai perseguir a igreja de uma forma terrível, abrangente. E a palavra do Senhor fala que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, igreja, reuniões, adoração, louvor, pregação, Bíblia. Ele vai se opor contra tudo isso, e a sua perseguição à igreja será terrível, será mortal. É isso que a palavra de Deus diz em Mateus 24. O grande adversário é o sexto grande sinal que antecede a segunda vinda de Cristo. O anticristo se manifestando e perseguindo a igreja. Por isso que haverá a grande tribulação, por causa do anticristo também, que vai estar querendo ferroar a igreja a todo custo. Agora, isso aqui, irmãos, aquela apostasia que eu falei, né, dos falsos crentes, crentes formais, crentes religiosos, que nunca teve experiência com Jesus, eles já não fazem parte mais da igreja. Eles fogem, eles saem fora, eles não aguentam. Não tem jeito, irmãos. Querido, a gente só consegue viver a vida cristã cheio do Espírito Santo. A gente só consegue ficar de pé pela graça de Deus e o poder de Deus que em nós opera. É graça, é misericórdia, é sobrenatural. A gente vai continuar de pé por causa da graça do Espírito Santo. Cristo em vós, esperança da glória. Depois Jesus fala do último sinal, o último sinal da vinda de Jesus, o último grande sinal. Qual é o último grande sinal? Arrebatamento e a volta de Jesus. Amém? Está lá em Mateus 24. Olha o que Jesus fala, meus irmãos, a partir do verso 25: vede que vou-lo tenho predido, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, não acrediteis, ele na casa, no interior da casa, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha só, irmãos, Jesus
Olha só o que a palavra de Deus fala: assim como o relâmpago sai do oriente e vai no ocidente, é coisa rápida demais. Aí acontece o arrebatamento, a igreja é arrebatada, e a igreja arrebatada vem com Jesus nos ares. É esse o significado que eu defendo, e eu creio, é uma posição do arrebatamento. Não haverá um arrebatamento daquele tipo assim, que vai ser arrebatado e depois de muito tempo Jesus volta. Meus irmãos, é Jesus voltando e arrebatando, Jesus aparecendo, concomitantemente, à mesma hora, ao arrebatamento e à vinda de Jesus. E quem é arrebatado vem com ele. Assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, todos verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Uma vez alguém falou assim: se Jesus voltar, eles vão crucificar de novo. Ele voltará, mas ele voltará não como advogado, como juiz, como Deus, como o Todo-Poderoso, não como cordeiro para entregar a sua vida e para morrer, mas como Deus o Deus glorificado, o Jesus glorificado, o Jesus poderoso, o Jesus Deus, que cavalga o cavalo branco com todo o poder e glória, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Ele voltará como Deus soberano, Rei de toda a terra, para estabelecer o estado eterno. Alguém falou: se vier de novo vai crucificar. Aqui crucificar o quê, rapaz? Jesus vem com poder, como dono do mundo, como o todo soberano. E a palavra de Deus fala que todos verão, vindo com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Jesus já arrebatando, já recolhendo a sua igreja, e essa igreja vai ser realmente arrebatada por Jesus, e virão com Jesus nos ares. E quem está falando é Jesus. Mateus 24, verso 25 a 31. Queridos, que bênção! Esse é o grande sinal, o maior sinal de todos. Jesus arrebatando a sua igreja e voltando com a sua igreja imediatamente, estabelecendo o estado eterno, o juízo final. A palavra de Deus fala que aqueles que se entregaram a Cristo vão estar com Ele para sempre, e ouvirão: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. E aqueles que não aceitaram: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Haverá um céu, haverá um inferno, assim como há hoje também, porque hoje sem Jesus a vida é um inferno. Com Jesus é o reino de Deus, é o Espírito Santo em nós. Há muita guerra, muita luta, mas a paz, a confiança, a segurança, a fé e a presença de Deus que faz a diferença. Existe um inferno aqui e na eternidade, existe um céu aqui e na eternidade. O reino de Deus e o reino do diabo, reino da luz e reino das trevas. Por isso temos que pregar o evangelho, falar de Jesus, para que haja arrependimento, para que a igreja se acorde e faça parte dessa igreja verdadeira. Nós não sabemos quem é crente, quem vai ser. Isso é mistério, Deus sabe. Ele manda pregar. O Espírito Santo convence, a pessoa decide ou não. A nossa função não é converter ninguém, mas é pregar para todos. É para falar de Jesus. E aquele que é de Jesus, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Então temos que pregar de dia e de noite. Quem pertence ao reino de Deus vai se sentir tocado, vai abraçar a fé e nunca vai desviar. Não existe apostasia da igreja, não existe apostasia de crente, existe apostasia de joio, de religioso, de gente falsa,
dos filhos do diabo, dos crentes formais, eles vão se apostatar e já estão se apostatando sempre. Qualquer coisinha que acontece, eles saem fora. A palavra de Deus fala que os perversos, eles não prevalecerão na casa do Senhor, eles não aguentam. Trevas, quando vem na luz, ele sai fora, ele não aguenta a luz. Uma pessoa que não converteu é igual morcego, ele gosta do escuro, ele gosta de treva. Mas o Filho de Deus gosta de luz, porque Deus é luz. Então, meus queridos, concluindo essa palavra, Jesus, quando ele fala dos 7 grandes sinais, depois que ele fala dos 7 grandes acontecimentos, grandes enganadores, grandes acontecimentos, grande tribulação, grande apostasia, grande avivamento, agora um grande adversário, e o último grande sinal, a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, ele fala assim: fiquem atentos aos sinais. Olha o verso 32, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, o noivo está à porta. Então Jesus fala assim, fiquem atentos aos sinais. Esses sinais antecedem a minha segunda vinda. Então ele fala para nós assim: fiquem atentos, sejam perseverantes, fiquem de pé, creiam, vale a pena, não brinquem, vai acontecer. Segunda coisa, ele fala assim, verso 35, olha o que ele fala no verso 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo assim, fiquem atentos, creiam na minha palavra, porque a minha palavra é poderosa, a minha palavra não volta vazia, e a minha palavra vai se cumprir. Ele prometeu essa verdade na sua palavra, e se ele prometeu, vai acontecer, porque ele falou isso. Foi Jesus que falou que voltaria segunda vez. Ele prometeu, e se ele prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Ele fala assim, querido, que pensa, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso aqui é para quê? Para fortalecer a fé, nos dar segurança, nos dar esperança de que o nosso Deus vem. Amém? Ele vem, está vindo, para nos buscar. Então isso aí, fique atento aos sinais, creia que é uma promessa de Jesus, vamos aguardar. E terceiro, ninguém sabe a hora nem o dia, só Deus. Olha o que ele fala, verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então, irmãos, esse negócio de ficar marcando volta de Jesus, vai vir no ano 2004, teve aquele negócio de 2000, 2000 chegarás, e 2000 não passarás, gente marcando data, marcando época, marcando momento, isso não é de Deus, isso é heresia, isso faz parte dos falsos profetas, faz parte da falsa igreja, falsos líderes, charlatães. Quando você vê alguém marcando o dia da volta de Jesus, pode saber, é um charlatão de mão cheia, é um encapetado gospel ainda, está na igreja. Eu acho, ele vem no dia 7/7, não sei o que, de 27. Já marcaram a vinda de Jesus tantas vezes, e o pior, muita gente acreditou. Querido, ninguém sabe a hora nem o dia, só Deus. Jesus falou o seguinte, a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. E ele fala assim, nem os anjos, nem anjo. Um anjo me falou, ele não sabe. Nenhum anjo sabe nada, quem sabe é Deus. Quarta coisa interessante sobre a vinda de Jesus, para concluir, vão ter os 7 grandes acontecimentos, sinais. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 24, fala assim,
pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio. Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam, trabalhavam, cotidiano, vai e vem. Aconteceu. O Senhor está dizendo, a hora que você menos esperar, acontecerá. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, havia tudo normal, tudo acontecendo naturalmente, até que o dia Noé entrou na arca com a sua família. Deus fechou a porta para o lado de fora, e veio torrentes, tempestades, e o dilúvio matou todas as pessoas. Queridos, essa é uma mensagem para nós hoje. Coisas estão acontecendo, sinais estão acontecendo. Tem muitos enganadores, muitos acontecimentos, tribulação, muita apostasia, grande adversário, vários adversários, não só anticristo, mas vários anticristos também, que antecedem o anticristo, o maioral de todos. Mas também um grande avivamento. Amém? Grande avivamento, irmãos. Deus vai intervir. Ele já está se manifestando. É por isso que a palavra de Deus fala: aquele que se limpe, limpe-se mais. Aquele que se suje, suje-se mais. Porque vem o grande e temível dia do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos entender essa palavra. Que possamos, como Jesus manda, vamos ficar atentos. Essa epidemia, essa pandemia, eu creio que é um sinal também. Essas guerras, fomes, terremotos, acontecimentos, grandes acontecimentos. Igrejas com charlatães, heresias, fazendo comércio com a igreja. Muitos pastores falsos, falsos profetas, são grandes enganadores. Tribulações, apostasia. Você vê a igreja hoje, como é que está difícil. A igreja hoje interesseira, querendo fazer da igreja meio de vida, Jesus meio de ter coisas. As pessoas não pregam mais o evangelho, eles pregam facilidades. Venham para Jesus, eles pregam um evangelho frouxo, um evangelho que não leva ao arrependimento, mudança de vida e pagar o preço do discipulado. É o evangelho do interesse. Venha para Jesus, você vai ficar rico, você vai casar e nada de mal vai te acontecer, nem gripe você vai pegar. Irmãos, a gente vai a Cristo por causa de Jesus. A gente aprende a buscar a Deus por causa de Cristo, e as demais coisas são prometidas, elas acontecerão e elas vêm a reboque. O nosso maior amor é Jesus. Nossa motivação é Cristo. O nosso serviço é por gratidão e por amor, não por interesse. É pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. O crente verdadeiro, aconteça o que acontecer, ele não desvia. Pode vir qualquer coisa, tribulação, demônio, anticristo, pode vir aí qualquer coisa, meu irmão, ele permanece fiel, porque Deus selou com o Espírito Santo, Deus o comprou, Deus o justificou, ele já conheceu o amor de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Paulo fala: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo é infinitamente melhor, mas por causa dos eleitos, os ficar para que eles possam conhecer a verdade. Eu não estou disposto só a viver por Jesus. Paulo falou: estou disposto a morrer por Jesus. Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei também que nenhum dos seus desígnios serão frustrados. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, nenhuma tribulação nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. Tribulação não.
Qualquer coisa a gente aguenta, porque Jesus é maior do que tudo. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que o mundo inteiro. Ele é maior do que principados e potestades. Ele é maior do que o universo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O nosso Deus é eterno. Ele é o Senhor da glória, amém? Ele é o Criador, é o Rei do universo. Então nós estamos aqui com aquele que manda, aquele que realmente tem controle de todas as coisas, que ouve as nossas orações, que habita no meio dos louvores, que conhece a sua igreja, que ama a sua igreja, que deu sua vida pela igreja, que ressuscitou pela igreja e voltará pela igreja. Então vale a pena ser crente, vale a pena servir o Senhor, vale a pena levar Deus a sério, vale a pena servir a Deus, não por interesse, mas servir por amor e por gratidão, não para ficar famoso, não para receber isso e aquilo e ter reconhecimento aqui na terra. O nosso reconhecimento vem do alto. Lá em Hebreus 11, lá fala que muitos foram cerrados pelo meio, foram comidos por feras, foram queimados vivos. Ninguém ficou, não fala nem o nome deles. E fala assim: homens dos tais o mundo não era digno. O que vale a pena é ser conhecido por Deus, ter intimidade com Deus, saber quem é Deus e andar com Ele, de todo o coração. Não tem interesse de querer beliscar coisa. Você não pode relacionar com Jesus querendo receber alguma coisa, está interessado naquilo que Ele pode dar. Nós temos que nos relacionar com Jesus por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você deve ser cristão por causa de Jesus e isso basta, a graça dEle te basta, a presença dEle é tudo. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Ele deu Jesus, e se Jesus não te satisfaz, é porque você não faz parte da igreja verdadeira, você é um daqueles que vão se apostatar, não vai aguentar a pressão. O diabo sabe qual é o seu preço, e ele paga. Agora, se o seu preço for a vida, você vai permanecer, em nome de Jesus. Você não pode ser o impostor da fé. Os impostores, a gente conhece, até pela oração que ele faz, até pela a motivação dele com o ministério. Quando ele é impostor, ele não é adorador de Cristo, ele gosta daquilo que Deus oferece. É igual a noiva que casa com o interesse do noivo, porque o noivo oferece alguma aposentadoria, oferece alguma coisa. Na verdade, Jesus, ele quer a noiva purificada, limpa, que ama Jesus. Agora, existe a noiva que ama Jesus, existe a prostituta, que é a falsa noiva, a noiva traiçoeira, promíscua, que trai, que tem motivação errada. Então, querido, analise a sua vida. Essa mensagem é mensagem para você analisar que tipo de fé é a sua, o que é que te mantém firme diante de Deus. É a promessa de Deus ou é o Deus da promessa? É a bênção de Deus ou o Deus da bênção? É o Senhor da glória ou é a religião? Ou é o ministério que te mantém de pé? Quem nos mantém de pé é Jesus. O que nos faz andar é o amor a Ele. O que nos faz servir é a gratidão pelo que nós já recebemos. Querido, quem tem Jesus tem tudo. 1 João 5,12, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Você precisa da vida de Jesus em você, a graça dele te basta, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Uma tradução boa do Salmo 23, Jesus é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Amém?
Se Jesus é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Chega de ser impostor, chega de ser interesseiro, chega de ser aquele que gosta de receber o que Deus dá, mas não gosta de Deus. Tem muita desiludida aí com a fé, com a igreja, porque na verdade abraçou a fé errada. Não abraçou Jesus, abraçou a igreja, abraçou o pastor, abraçou a denominação, abraçou só a teologia, abraçou tanta coisa. Abrace Jesus, entregue-se a Cristo e sirva de coração, com gratidão e amor, em nome de Jesus. Querido, quem tem Jesus tem tudo. Jesus é tudo que você precisa, meu amado. Com Ele, as demais coisas serão acrescentadas, amém? Querido, Apocalipse fala que nos fins dos tempos, a religião formal não existirá. Só haverá gente que serve a Deus e gente que serve o diabo. Porque o crente frouxo, ele não permanece diante do fogo. O fogo da tribulação queima a palha, mas purifica o ouro. Amém? Grandes sinais que antecedem a vinda de Jesus, mas o certo é que Ele voltará. Amém? Jesus voltará. Isso aqui ninguém pode mexer. Essa teologia da segunda vinda aí, mas vai ter arrebatamento depois ou antes, tribulação antes, depois. Há umas controvérsias aí na teologia, nas visões, mas que Ele voltará, meu querido, todo mundo sabe que essa verdade não dá para mexer, amém? E glória a Deus por isso. Há uma esperança para nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé. Quem está aqui, você que está ouvindo a palavra aí através das redes sociais, para um pouquinho para orar, coloque sua mão no coração aí, fale com Deus, seja crente de verdade. Se você que está um crente meio frio na fé, Jesus me aquece, Jesus me levanta, Jesus me anima, Jesus me abençoa, Jesus me desperta nessa noite, muda a minha vida, meu ministério, meu coração, ó Deus, aviva a minha alma. Comece a orar agora, você no seu lugar, ora a Deus aí, fale com Deus, feche seus olhos, olhe pelo seu ministério, olhe pela sua família, ore pela igreja, ore pelo país, ore pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, ore pela cidade, ore pela igreja, pelas famílias, comece a orar pelo seu ministério. Querido, nós estamos andando com Deus vivo, a nossa igreja, graças a Deus, porque nós temos a igreja para frequentar, porque na igreja é o melhor lugar do mundo. Eu estava conversando com um engenheiro amigo meu, ele me falou um negócio que eu fiquei maravilhado. Ele falou o seguinte, ele é um grande engenheiro, ele falou assim: pastor, você sabia que o coeficiente de segurança para a igreja é diferente para construir? O concreto é diferente, a ferragem é diferente, a estrutura é diferente, a fundação é diferente. Eu falei, por quê? Porque ele falou assim: se tiver alguma epidemia, se tiver algum problema, se tiver algum terremoto, se tiver alguma destruição, a igreja é um dos lugares que tem que ficar forte, porque ali vai ser socorro para muita gente. Ele falou assim: quando eu projeto uma igreja, gasta mais. Tem pessoas que falam assim: mas espera aí, está tendo superfaturamento aí, está faturando muito, você está cobrando muito caro só porque a igreja. Falou: não, eu coloco muita estrutura para durar muitos anos. A igreja tem que ficar de pé muitos anos, porque é o melhor lugar do mundo, é um lugar de socorro, é um lugar que tem que ficar de pé durante muitos anos, forte. Eu fiquei maravilhado. Ele falou: o coeficiente de segurança é maior, porque é um lugar de socorro, é um lugar que dá sobrevivência e abençoa as pessoas. Toda vez que eu construo a igreja, eu coloco bem mais segurança, porque eu quero que aquele projeto fique de pé muitos e muitos anos.
Se geralmente um coeficiente é para durar 50 anos, eu faço para durar 100. 100 anos, no mínimo. Vamos orar, meu querido. Vamos falar com Deus. Deus tem um chamado para você, um ministério. Não use o ministério como negócio. Não use o ministério para ganhar vida. Não use o ministério para ser reconhecido. Use o ministério por amor a Jesus. Essa é a mensagem do Apocalipse. Crentes formais não vão prevalecer. Não sejam deles. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque grandes acontecimentos antecedem a segunda vinda de Jesus. E obrigado porque Jesus os mencionou na palavra. E ele disse que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Fiel é que nos chama, fiel é que prometeu. Ele prometeu que voltará. Oh Deus, em nome de Jesus, diante desses grandes acontecimentos, grande apostasia, grande tribulação, grandes enganadores, grandes sinais no céu, na terra, grandes perseguições e também grande avivamento, que possamos estar diante de pé, diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que abençoe a igreja aqui, cada ministério, cada família, cada irmão, aqueles que estão nos vendo também pela internet. Abençoa também o ministério, o coração. Se tem alguém afligido, que tem alguém ferido e machucado, que o Senhor venha curar, salvar, reconciliar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha tirar a tristeza do peito, do coração. Ó Deus, que se tem terror noturno, que o Senhor acabe com esse terror, que haja paz na noite. Aqueles que estão com perturbação noturna, com insônia, ó Deus, tira esse terror noturno, essa insônia, perturbação. Pessoas que estão precisando de vida, que o Senhor dê vida, que dê ânimo, dê alegria, dê paz, dê fé, dê força nessa hora, cura, restauração plena, no nome de Jesus. Aqueles que querem tirar a vida por causa dessa situação econômica tão difícil, tem misericórdia dessas famílias, Deus. Tem misericórdia do país. Tenha misericórdia da igreja. Levanta um povo fervoroso. Abençoa as autoridades, para que eles não façam loucura nesse tempo, Deus. Repreende todo homem perverso. Repreende todo espírito enganador. Repreende as trevas do Brasil, em nome de Jesus. Repreende toda maldição lançada. Ó Deus, essa pandemia virou a questão política. Repreende isso em nome de Jesus. Questão de interesse, questão também econômico. Ó Pai, que haja também um interesse espiritual agora, que o Senhor venha intervir nesse momento, que o Senhor venha abençoar, trazer luz, aquilo que está oculto e escondido, que o Senhor venha desmascarar Satanás e seus demônios, esses políticos perversos, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, todo espírito mau contra o nosso país e o nosso governo, seja repreendido em nome de Jesus. Queremos orar pelo país, pelo governo, orar para que haja paz, para que haja cura, restauração, para que haja libertação, para que haja arrependimento, que o Senhor venha avivar a igreja nesse momento. No nome de Jesus, obrigado, porque não existe apostasia da igreja. A apostasia só existe no meio de crentes formais, que nunca se converteram, mas aqueles que se converteram, eles permanecerão de pé para sempre, porque o Senhor que começou a obra, o Senhor há de terminar, e a obra que o Senhor faz é completa. Muito obrigado em nome de Jesus. Fortalece o fraco, levanta o abatido. Deus fortalece a igreja, abençoa as famílias, os casais, trabalhadores, profissionais liberais, empresários, funcionários públicos. Abençoa toda dona de casa, estudante. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, as igrejas, toda a liderança espiritual dessa cidade. Que possamos fazer diferença aqui nesse lugar. Protege a gente, Deus. Tem misericórdia, dá unção, dá direção, discernimento, autoridade. Dê a graça, Deus, de ficarmos firmes em nome de Jesus. Que possamos te agradar, que possamos te servir. Colocamos-nos na brecha para que o Senhor use conforme o teu querer, nesse momento difícil. E que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus na face da terra que ama Jesus hoje e sempre.
Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que viu pela internet. Deus abençoe a todos. Vamos assentar, vamos orar um pouquinho antes de ir embora. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui. Amanhã eu vou pregar também, 7 horas da noite. Depois vamos ter reunião de oração. Quem quiser participar, venha para cá. Pode participar aqui. Amém? E depois vamos orar. Até amanhã, se Deus quiser, 19 horas. Um grande abraço. Fica na paz.